Boa noite, alunos. Após a última aula, onde falamos sobre rotulagem e verificamos as legislações que regem a rotulagem de alimentos, as obrigatoriedades que devem constar em um rótulo, hoje vamos abordar a questão do cálculo da informação nutricional desses rótulos. Como realizar esse cálculo para disponibilizá-lo em rótulos de alimentos. Para iniciar o cálculo da informação nutricional, alguns documentos são necessários que a gente tenha em mãos para que esse cálculo seja feito da maneira correta e dentro dos parâmetros legais vigentes no nosso país. Então, quais documentos são esses? Primeiro, a tabela de valores de referência para as porções de alimentos e bebidas embalados para fim de rotulagem nutricional, que é encontrada na RDC 359 de 2003, que é o Regulamento Técnico de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional. A gente também vai precisar de informações sobre os conteúdos de nutrientes obrigatórios nos rótulos de alimentos, onde encontramos essas informações na Resolução 360 de 2003, que é o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados. E, finalmente, para chegar aos valores, uma tabela de composição química de alimentos da preferência do indivíduo que for calcular. Então, pode ser a TACO, pode ser do IBGE, enfim, né? Qualquer tabela de composição química dos alimentos. Isso aqui é extremamente importante porque, ao definir um rótulo, ele não pode ser baseado por conveniência, e sim na regulamentação que rege as obrigatoriedades dentro da informação nutricional dos rótulos. E essas obrigatoriedades estão especificadas nessas duas resoluções. Então, elas precisam estar em mãos para que as coisas não se criem ao acaso ou por conveniência. Para a gente entender como fazer o cálculo da informação nutricional do rótulo, vamos utilizar um exemplo de uma torta gelada de abacaxi. Por quê? Porque quando a gente for solicitado a fazer esse cálculo da informação nutricional, tudo vai partir da receita daquela preparação. Então, se você for contratado para calcular a informação nutricional do rótulo, o que você vai ter que pedir para quem estiver te contratando é: eu preciso da receita com todos os ingredientes e considerando esses ingredientes principalmente em relação ao seu peso, né? Então, não só em medidas caseiras, mas se puder informar com o peso em gramas, é melhor, porque vai facilitar o cálculo e vai deixar o teu cálculo mais fidedigno àquilo que realmente foi executado, tá? Então, partindo desse pressuposto, que a única informação que a pessoa precisa te dar é as informações de ingredientes e quantidades de ingredientes, vamos começar esse cálculo da informação nutricional exatamente com isso. Com o exemplo de uma torta gelada de abacaxi que vai ser comercializada, embalada na ausência do consumidor e, portanto, precisa do rótulo da informação nutricional na sua embalagem. Os ingredientes dessa torta são um abacaxi inteiro, 2 pacotes de gelatina de abacaxi de 70 gramas, 5 copos de água, 3 xícaras de açúcar, no total de 480 gramas, e uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Uma vez que eu tenho a informação do que eu preciso calcular, o primeiro passo dentro desse trajeto do cálculo da informação nutricional vai ser identificar a porção de referência e medida caseira dessa preparação lá na Resolução 359 de 2003. A porção de cada tipo de alimento foi estabelecida, considerando como base uma alimentação diária de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules, como a gente viu na aula anterior, tá? Então, eu fiz um recorte aqui
da resolução, onde a gente encontra a classificação dessa torta gelada de abacaxi. Então, se a gente for avaliar, nós temos aqui, ó, bolo com frutas, bolos e similares com recheio e ou cobertura. Então, é aqui, ó, tortas, budines com frutas, né? Então, é dentro desse segmento de bolos com frutas que estará a minha torta gelada de abacaxi. Qual é a porção que vai apresentar no meu rótulo? A porção de uma torta com frutas deve ser de 60 gramas, tá? E a medida caseira é X unidades ou X fatias que correspondam a 60 gramas. Então, pensando em 60 gramas, eu posso definir que a minha medida caseira é uma fatia dessa torta gelada de abacaxi. Então, como vocês podem ver, o tamanho da minha porção não vai sair da minha cabeça e não vai ser definida por conveniência. Eu não vou preparar a minha torta, cortar uma fatia, pesar e verificar que ela pesa 80 gramas e fazer todos os meus cálculos em cima desse peso que eu verifiquei na balança. Não, os meus cálculos todos terão que ser sobre esses 60 gramas estipulado na legislação e o corte da minha fatia, se eu for vender essa torta porcionada em fatias, ele vai ter que ser padronizado para que ele tenha 60 gramas ou muito próximo de 60 gramas, tá? Se eu vender a torta inteira, o consumidor vai saber que uma fatia de 60 gramas vai ter os valores correspondentes daquela informação nutricional. Uma vez definido a porção que vai ter esse meu produto, o segundo passo para o cálculo da informação nutricional vai ser consultar uma tabela de composição química para saber a composição de cada ingrediente quanto aos seus nutrientes, tá? Então, por exemplo, eu pego a Taco, eu olho lá que em 100 gramas de açúcar eu tenho 99,5 gramas de carboidrato. Quanto açúcar que eu tenho na minha receita? 480 gramas. 480 gramas de açúcar corresponde a X. X é igual a 477,6 gramas de carboidrato na minha torta gelada inteira, tá? Isso eu vou fazer para todos os nutrientes de cada um dos meus ingredientes. Logo após eu fazer isso, né, eu posso construir uma tabela com esses valores obtidos para facilitar a visualização e o entendimento desse cálculo. Então, seguindo o passo 2, né, a tabela de composição nutricional da minha torta gelada de abacaxi, eu tenho aqui então listado os ingredientes que possuem então calorias e nutrientes, tá? Os nutrientes que vão constar na minha tabela de informação nutricional do meu rótulo, então carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio e valor energético. Essas informações são as mínimas obrigatórias constantes. Mas eu tenho uma preparação que ela é rica em vitamina C, ela é rica em cálcio, ela é rica em zinco e eu quero colocar isso também na minha informação nutricional. Eu posso, professora? Sim, você pode. É só adicionar uma coluna e acrescentar o nutriente que você tem interesse em mostrar. Esses nutrientes que eu coloquei aqui são os nutrientes que devem aparecer obrigatoriamente, tá? Então, eu fiz a regrinha de 3 lá com a composição, com a tabela de composição química para todos eles. Então, creme de leite, 0 carboidratos, proteínas, tem 44 gramas de gorduras totais. O açúcar, né? Então, fiz a questão do açúcar. Para a gelatina, a mesma coisa. E para o abacaxi, a mesma coisa. Regrinha de 3, como se estivesse fazendo, na verdade, o quê? O cálculo
de um cardápio. O terceiro passo, pesar a receita toda e anotar esse peso, tá? Às vezes, você vai receber somente a ficha técnica da preparação. E aí observa se tem o rendimento total dessa receita. Se não tiver, você precisa solicitar que a pessoa que está te contratando te forneça essa informação. Então, no nosso exemplo, uma torta gelada de abacaxi pesa 1.619 gramas, né? Ou 1,619 kg, tá? Depois, o quarto passo, somar o total de cada nutriente e colocar lá na nossa tabelinha. Por exemplo, carboidrato. O peso da receita completa é 1.619 gramas. Nela contém carboidrato vindo do açúcar, da gelatina e do abacaxi. Então, faço lá o somatório, igual eu faço quando eu estou calculando uma dieta para saber o total de carboidratos daquela dieta, que eu vou saber o total de carboidratos dessa preparação, 647,4 gramas de carboidrato nesse exemplo. Então, completando aqui a minha tabela, né, eu vou ter os totais de cada nutriente a partir do somatório do que eu encontrei para cada ingrediente individualizado. O quinto passo vai ser determinar quanto de cada nutriente tem em cada porção. Vamos continuar com o exemplo do carboidrato. O peso da minha receita é de 1.619 gramas e nela eu tenho 647 gramas vindos de carboidratos. O peso da minha porção é de 60 gramas. Da onde saiu isso? Lá da resolução 359. Lembra que foi a primeira informação que a gente foi atrás. Então, 60 gramas. Quanto que eu tenho de carboidrato em 60 gramas? Logo, é só fazer a regrinha de 3, né? 1.619x é igual a 647 vezes 60. X vai ser igual a 23,97 gramas de carboidrato na porção de 60 gramas. Essa regrinha de 3, para determinar quanto de cada nutriente tem em cada porção, eu vou fazer para todos os nutrientes e vou acrescentar aqui na tabela. Então, a minha receita toda tem 647 gramas de carboidrato, mas a porção da minha torta tem 23,9 gramas. 0,68 gramas de proteína, 1,9 gramas de gorduras totais e assim por diante, porque eu fiz essa mesma regrinha de 3 para todos os nutrientes. E também para o valor energético. Lembrando que o valor energético eu vou obter a partir da multiplicação e somatória aqui de carboidratos, proteínas e gorduras totais. Isso aqui é preciso ter atenção. Quando você for fazer o valor energético, você vai usar carboidratos, proteínas e gorduras totais. Não vai entrar no somatório gorduras saturadas. Por quê? Gorduras saturadas já está dentro de gorduras totais, tá? Então, eu só vou pegar aqui, por exemplo, a minha gelatina, 57,8 vezes 4, mais 11,52 vezes 4, mais 0, nesse caso, vezes 9. O restante não entra no cálculo do valor energético. O sexto passo, o valor energético que a gente obtém, ele também precisa ser expresso lá no rótulo da informação nutricional em quilojoules. O valor que eu obtenho ali na minha tabela, tradicionalmente vem em quilocalorias. Preciso também ter o valor em quilojoules. Para isso, a gente faz uma regrinha de 3 simples, onde a gente sabe que 1 quilocalorias é igual a 4,2 quilojoules. Então, se a minha porção tem 111,06 quilocalorias, em quilojoules isso representa X. X é igual a 466,45 quilojoules.
O sétimo passo no cálculo da informação nutricional vai ser o cálculo da porcentagem dos valores diários de referência. Para isso, a gente vai utilizar os valores indicativos lá na RDC 360 para uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ, tá? Então, essa é a tabelinha que está lá na resolução 360, colocando os valores diários de referência de nutrientes que devem ser consumidos para garantir uma dieta aí saudável, tá? A partir desses valores, a gente vai então para o cálculo dos valores diários que representam a porção dessa nossa torta gelada de abacaxi. Então, por exemplo, lá na tabela, a gente também vai utilizar uma regra de 3 simples. Lá diz que o valor diário de referência para carboidratos é 300 gramas. Então, 300 gramas representa 100%. O que quer dizer isso? Que numa dieta de 2.000 calorias, o ideal é que o indivíduo consuma 300 gramas de carboidrato, né? Então, esse deve ser o total de carboidrato ingerido por dia por esse indivíduo que tem uma dieta de 2.000 calorias. Então, se 300 é 100%, a quantidade de carboidrato que eu tenho na minha porção, que nesse caso é de 23,9 gramas, vai ser igual a X. X vai ser igual a 7,9%. Um detalhe importante, 7,9%. A legislação, ela fala que a porcentagem do valor diário, ela não deve ser expressa em números com vírgula, e sim em números inteiros. Então, quando for necessário, a gente vai usar a regra de arredondamento. Então, no nosso exemplo aqui em cima, nós tivemos que na nossa porção temos 7,9% do carboidrato que deve ser consumido diariamente. Logo, se eu passar para um arredondamento, eu vou dizer que a torta de abacaxi tem na sua porção 8% do carboidrato que eu devo consumir por dia. Um outro detalhe importante, não há valor diário de referência para a gordura trans, já que o consumo desse tipo de gordura não é recomendado. Então, eu não vou ter a porcentagem de VD para a gordura trans. E quando eu falo que eu não vou ter, eu vou pensar que lá no meu rótulo eu não posso colocar como 0. Porque se eu colocar como 0, o indivíduo vai achar que ali não tem nada do que ele precisa consumir desse tipo de gordura. E o último passo, o oitavo passo, é a montagem então da tabela nutricional com essa informação nutricional que vai ser apresentada no nosso rótulo, que no caso temos aqui um exemplo de como deve ser a construção dessa tabela da informação nutricional. Então, eu vou ter aqui o título, informação nutricional, aí eu posso até dizer qual que é a preparação, informação nutricional de torta gelada de abacaxi. Eu vou ter porção o peso da minha porção, 60 gramas, como no nosso exemplo, e a medida caseira, a gente definiu que seria uma fatia de torta gelada de abacaxi. Vou colocar as quantidades por porções, quilocalorias, quilojoules, carboidratos, gorduras totais, saturada, gordura trans, proteínas, fibra e sódio. E vou colocar os valores de VD que eu encontrei, as porcentagens. Lembra que eu falei que eu não vou colocar no VD 0 para a gordura trans, e sim uma sinalização de que não existe uma recomendação para o consumo desse tipo de gordura? Então, supomos que o meu alimento é 0 gordura trans. Aqui eu vou ter 0 gramas e aqui eu vou ter
2 asteriscos. Esses asteriscos que aparecem na informação na tabela precisam aparecer na legenda dessa tabela também. Então, o primeiro asterisco vai aqui para a porcentagem de VD, porque para nós é muito simples saber o que é porcentagem de VD, mas para um consumidor isso não parece tão simples assim. Então, eu explico o que é essa porcentagem de VD. Então, porcentagem de valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. Precisa obrigatoriamente aparecer essa legenda. E a segunda legenda é para os meus 2 asteriscos da gordura trans. Valor diário não estabelecido, tá? Para saber que isso aqui não está estabelecido, então não tem por que eu colocar como 0% ou 1%, já que eu não tenho parâmetro de comparação diante do que eu devo consumir, se o que eu devo consumir já é 0, tá? É importante quando a gente pensa no cálculo dessa informação que tanto essa legenda quanto esta legenda apareçam, porque senão o teu rótulo está incompleto. E muito importante que isso aqui seja colocado no rótulo e não um valor numeral aqui nessa porcentagem de VD de gordura trans. Isso aqui é um erro muito comum nos alunos ao fazer o cálculo da informação nutricional, colocar 0 e esquecer essa legenda. E aí o teu cálculo, né, o teu rótulo, na verdade, a tua informação nutricional está incompleta ou errada se tiver com valor numeral aqui para o VD de gordura trans. Atenção! A informação nutricional ela poderá ser expressa como 0, 0 em numeral ou como não contém, quando os valores dos nutrientes calculados forem menores ou iguais aos estabelecidos como não significativos pela 360. O que eu quero dizer aqui? Que se eu faço todo esse cálculo e descubro que o valor energético da minha porção é menor ou igual a 4 kcal, eu posso dizer que esse alimento não contém calorias. A mesma coisa para os carboidratos. Se eu faço todo o cálculo e na porção eu tenho uma quantidade menor ou igual a 0,5 gramas, eu posso dizer que ele é 0 carboidratos. O que eu chamo atenção nesse caso para as gorduras trans? As gorduras trans diz que se na minha porção eu tiver uma quantidade menor ou igual a 0,2 gramas, eu posso dizer que esse alimento é 0 trans. O que acontece? Essa legislação acaba dando margem para muitos comerciantes dizerem que o seu alimento não contém gordura trans porque eles têm uma quantidade igual ou menor que 0,2 gramas na porção. No entanto, muitas vezes o indivíduo não consome apenas uma porção, às vezes consome 2, 3, 5 porções daquele alimento no mesmo dia. E aí, com certeza, essa quantidade de 0,2 gramas acaba se excedendo e o indivíduo está sim consumindo gordura trans. Outra coisa que essa resolução acaba levando é a muitos comerciantes diferenciarem o tamanho da sua porção em relação ao que estabelece a RDC 359, para que, uma vez que ele diminui o tamanho da porção, o cálculo da gordura trans ele cai para 0,2 ou menos grama nessa porção, e aí ele pode fazer o uso da informação nutricional complementar como um alimento 0 trans e vender esse alimento com essa propaganda, entre aspas nesse caso,
enganosa, né? Então, como que de fato a população, o indivíduo, nós mesmos, vamos saber se aquele alimento é zero trans mesmo ou não? Olhando para a lista de ingredientes. Então, se lá na lista de ingredientes tiver a presença de gordura vegetal parcialmente hidrogenada ou qualquer coisa que remeta a essa hidrogenação, isso está indicando que tem gordura trans. Numa quantidade menor que 0,2 gramas, mais existe. E se o consumo desse alimento ele é frequente e acima das porções recomendadas ali pelo fabricante, ou se essa porção está alterada em relação ao que preconiza a 359, esse indivíduo está sim consumindo gordura trans numa quantidade superior a 0,2 gramas e a gente sabe que a médio e longo prazo as consequências do consumo dessa gordura trans, mesmo que em pequenas dosagens diariamente. Então, finalizando, aqui a gente tem a tabela com a informação nutricional da torta gelada de abacaxi, que a gente fez os cálculos bem certinho, tá? A porção de 60 gramas, que corresponde a uma fatia, o valor energético da porção que a gente encontrou em quilocalorias, em quilojoules, as gramas e miligramas dos nutrientes que a gente encontrou. Temos aqui a porcentagem do valor diário estabelecida a partir da regrinha de 3 para cada um dos nutrientes e valor energético na porção. Quando necessário, foram feitos os arredondamentos, porque na porcentagem de valor diário é preciso ter o número inteiro. Então, se ela te dá um número com vírgula, você usa a regra do arredondamento. E, finalmente, as legendas obrigatórias aí do que é essa porcentagem de VD e do porquê na gordura trans a gente não tem um valor em numeral. Então, esse é o formato, é a carinha final de uma informação nutricional calculada com base, né, em toda a questão regulamentar de rótulo, né, e de uma forma científica e correta para que essa informação não vá errada para o seu consumidor. Então, como vocês podem ver, o cálculo da informação nutricional ele não é complexo, ele só é um pouco trabalhoso, né? Exige que você faça aos poucos aí, o passo a passo para que não tenha erro. E então, para ver se vocês de fato entenderam, eu vou deixar a proposta de um exercício para vocês realizarem o cálculo aí da informação nutricional de algum alimento. No mais, seria isso a aula de hoje. Agradeço a participação de vocês e deixo por fim a nossa mensagem de que o fruto do meu trabalho ninguém pode roubar. Então, aproveitem o conhecimento que vocês estão adquirindo. Boa noite a todos, um grande abraço.